Muito boa noite, meus amigos. Vamos para mais um fechamento, dessa vez nessa terça-feira, 22 de novembro. Uma terça-feira que começou muito alegre, né? Especialmente para nós outros brasileiros, porque a Argentina foi derrotada logo no primeiro jogo das 7 horas da manhã pela Arábia Saudita e foi de virada, o que é ainda mais gostoso, né? E a gente começou o dia, então, de forma muito animado. A Copa do Mundo teve 4 jogos hoje pela primeira vez, e essa vai ser a tônica, né? O restante da Copa aí, 4 jogos por dia. Vamos falar mais de Copa do Mundo no final, a gente passa os placares de hoje e os jogos de amanhã, tá bom? Porque o que nos trouxe até aqui é fazer o fechamento dos mercados, um dia onde a volatilidade continuou se mostrando como o principal trigger aí, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, por razões diferentes, e uma sessão novamente onde o Ibovespa foi na contramão de Wall Street. Se ontem a gente teve as bolsas de Nova York caindo e o Ibovespa subindo, hoje foi ao contrário. Mas eu queria começar esse fechamento de hoje trazendo aqui a grande imagem do dia, né? Um dia complicado para a política nacional, pois o jogador da Arábia Saudita fez o que poucos brasileiros conseguiram, que é pacificar o país, porque ele fez não apenas aqui ó, o L, né? Fez o L, como ele também fez uma arminha, e ele ainda meteu o gol na Argentina, né? O que é sempre muito legal. Então, tá aí o cara para pacificar o nosso país, o atacante da Arábia Saudita. Mas falando sério, vamos apresentar de novo a tela para vocês aqui, para a gente falar do que realmente interessa. Começamos normalmente pela Bloomberg, né, com os destaques internacionais. Já queria destacar esse primeiro com vocês, que tem sido pauta aí dos últimos encontros. Suprema Corte autoriza painel da Câmara a obter declarações fiscais de Trump. O caminho do Trump para 2026, ele segue difícil, não apenas politicamente, como agora também legalmente, né? Ele está com algumas complicações lá com a história dos documentos que foram encontrados em sua mansão. Tem ainda a questão do Capitólio, que não foi 100% esclarecida, onde ele é acusado de conivência com aquele movimento lá de 6 de janeiro, onde causou a morte de 6 norte-americanos, né, quando da posse do Joe Biden. E aqui, só para a gente ver como as coisas repercutem lá fora também, a gente tem aqui ó, uma outra notícia, deixa eu ver se já não saiu aqui, ó, que é o chamado Trump dos trópicos. Partido de Bolsonaro questiona a vitória de Lula no segundo turno. A gente já vai falar sobre isso. Aliás, vamos falar sobre isso em seguida, só para a gente fechar então a sessão norte-americana. Lá mais um dia onde os investidores ficam tentando pegar alguma pista, né, das falas dos representantes do Federal Reserve, e dia sim, dia não, fica tentando se imaginar até onde os membros, né, que têm direito ao voto no Federal Reserve vão levar essa taxa de juros. Hoje a sensação, diferentemente de ontem, hoje já ficaram com a impressão de que ela talvez esfrie, né, ali pelo primeiro, terceiro trimestre de 2023, e se verificou ao longo da curva de juros deles lá. O grande destaque aqui é que o S&P 500 fechou em alta de 1,36%, e ele atingiu o seu nível mais alto desde 12 de setembro, então há mais de 2 meses, né, que ele não batia os 4 mil pontos, que é onde ele se encontra hoje. E aqui de cenário internacional, basicamente isso, não tivemos assim nenhuma grande notícia por lá, né, que tenha mexido com os mercados. Tem a questão lá envolvendo a China, né, a questão asiática, o aumento de número de casos se aproximando de um recorde na China, e isso, claro, que tem consequências para o mercado, porque a China é a grande compradora do mundo, né? Vamos passar aqui para o Estadão. Eu falei que o nosso dia começou tão feliz, né? Mas tivemos essa notícia triste aí, um pouquinho antes do almoço, que foi a morte do Erasmo Carlos, né? Que morreu aos 81 anos. Ele já vinha com problemas de saúde nos últimos meses. E o Erasmo Carlos, que é um grande compositor, né? Ele, ao lado do seu amigo de fé, irmão camarada, o Roberto Carlos, eles escreveram mais de 500 músicas juntos, né? E o Erasmo Carlos foi um cara assim fundamental, especialmente para quem gosta de rock aqui no Brasil. Ele certamente deu uma grande contribuição aí para a música brasileira. Mas vamos ao que nos interessa, né? A questão aqui do dia, que é o processo aberto pelo PL do Valdemar Costa Neto, esse rapaz aqui da foto, onde eles questionam o resultado do segundo turno. Deixa eu cortar para mim aqui para eu não ficar pequenininho com vocês. O PL, né, através do seu presidente, Valdemar Costa Neto, ele está
questionando o resultado presidencial do segundo turno, e somente ele, né, ele não citou nada sobre os seus 99 deputados federais que foram eleitos no primeiro turno, os seus 20 e tantos senadores, né, que compõem a maior bancada, tanto no Senado quanto da Câmara dos Deputados. Ele também não citou os governadores do seu partido que foram eleitos com as mesmas urnas, mas ele questiona urnas de modelos anteriores, né, o partido está questionando através de uma auditoria contratada, e eles querem, então, porque isso já deram, inclusive, o resultado, né, que, obviamente, para surpresa geral da nação, o resultado do PL trouxe o Jair Bolsonaro na frente, com 51% e alguma coisa dos votos. Assim, a gente tem que dar a notícia, né, porque isso, logicamente, reverbera na sociedade, isso aqui vai fazer com que mais pessoas continuem acampadas em frente a quartel, que mais pessoas vão para as estradas interromper o trânsito, e isso vai mantendo um clima, né, vai mantendo uma sopa perigosa para posse, né, em 1º de janeiro, porque a gente está, ao que tudo indica, a gente vai ter um Capitólio aqui no Brasil, né? Esperamos que pelo menos não tenhamos mortes aqui no país, né? Mas as tentativas de se manter esse núcleo bolsonarista nas ruas, elas estão cada vez mais evidentes. Toda semana tem um fato novo e assim as pessoas vão ficando e vão ficando e vão ficando e a coisa não se resolve. Mas eu não queria nem perder muito tempo com isso, porque, para ser bem franco com vocês, não vejo nenhum perigo. A gente sabe que isso fez preço na Bolsa hoje, de tarde, né? A Bolsa acabou virando para o negativo e ficou um pouco mais perto das mínimas depois dessa notícia. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, já se manifestou 13 minutos depois para dizer que, olha, eu não aceitei ainda o pedido de vocês, porque eu quero que vocês se manifestem em relação ao primeiro turno. Não foi com essas palavras, né? Foi no seu juridiquês, mas foi basicamente isso que ele disse, e ele deu 24 horas, né, para que esse pedido viesse ali também solicitando a verificação dos votos do primeiro turno. Certo? O que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é mais importante, nem vou abrir aqui porque é uma notícia fácil de falar com vocês, é que agora, no final da tarde, saiu ainda não uma confirmação oficial, mas aqueles tubos de ensaio de Brasília, que o Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados e candidato à reeleição a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, ele está negociando o apoio do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, do União Brasil, que é uma importante sigla, uma das maiores bancadas da Câmara, e do Republicanos. Essa aqui a gente já falou em outros encontros, não chega a surpreender, né? Já era esperado, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente vinha vendo uma aproximação do União Brasil com o PT, porque o PT pretende, né, lançar um candidato próprio para a presidência da Câmara, junto com o PMDB, e eu tinha dito, inclusive, que o PSD estava muito próximo de fazer essa coligação, fazer essa união com o PT para lançar daí a nível do Senado, para apoiar a candidatura do Rodrigo Pacheco. Falando do Rodrigo Pacheco, ele se manifestou também já a respeito da nota do PL, né, disse que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inquestionável. Então, não vejo lá maiores grandes riscos institucionais e políticos, a não ser essa sensação, né, de que a gente tem nas ruas, né, essa coisa, esse momento de transtornos que a gente vem encontrando na sociedade brasileira. Isso deve durar mais alguns dias, algumas semanas, quem sabe, mas assim, eu acho que qualquer risco fica bem diluído no momento como esse, e essa foi o grande trigger do dia, né? Então vamos para os fechamentos em si. Eu vou aqui para o Central do Investidor no Telegram. O petróleo, do tipo Brent, né, que sempre é referência para a Petrobras, o Brent para janeiro fechou em alta de 0,84% aos $88,36 o barril. O dólar à vista fechou em alta de 1,30%. Também fez peso essa notícia do PL, dessa ação do PL no TSE, claro que fez preço no dólar também, né? Na máxima do dia, ele fechou a R$ 5,37, próximo da máxima, que foi nos R$ 5,39. A mínima foi R$ 5,28. Em Wall Street, então, o Dow Jones subiu 1,18%, o S&P 500 1,36%, e o índice Nasdaq fechou em alta de 1,36%. Aqui no Brasil, então, o Ibovespa fechou em baixa de 0,65% aos 109.036 pontos, mas até que longe da mínima do dia, que foi de 107.867 pontos. E o volume financeiro foi de 32
2,4 bilhões de reais. E vamos só fechar de Copa do Mundo, para dar o serviço completo, né? Vamos pegar aqui os jogos de hoje, repassar os placares. A Argentina, então, foi derrotada pela Arábia Saudita de virada, foi 2-1 o jogo. Dinamarca e Tunísia fizeram um jogo duro, duríssimo, especialmente para quem assistia, né? Um jogo horroroso, ficaram no 0-0. Ficou no 0-0 também México e Polônia, mas esse pelo menos teve um pouquinho de emoção, né? Teve o Lewandowski perdendo pênalti. A Polônia perdeu a oportunidade aí de disparar, né, nesse grupo que todo mundo já tocava aí a Argentina com 9 pontos e México e Polônia brigando pela segunda posição. Termina a primeira rodada e está a Arábia Saudita em primeiro, a Argentina em último e México e Polônia então com 1 ponto cada. Para a Argentina acabou sendo bom o empate. E aí fechamos a tarde de hoje com França e Austrália. A França saiu perdendo, né, aí parecia que ia pintar uma segunda zebra no dia, mas depois a França, cheia de desfalques, né, mas virou ao natural com o show do Giroud e do Mbappé e companhia do Griezmann e tal. O Giroud, que tinha passado em branco na Copa passada, onde a França foi campeã, mas o seu centroavante não havia marcado gols, hoje tratou logo de fazer 2, se tornou aí o maior artilheiro da história da seleção francesa, um dos maiores artilheiros, ele divide ali, e uma curiosidade é que o jogo teve 3 gols de cabeça da França, o que nunca tinha acontecido em Copas do Mundo, uma informação assim essencial para você terminar a sua noite, mas é com ela que a gente vai fechando o Morning Gala, não, né, o call de fechamento dessa terça-feira. Então, passando os jogos de quarta, rapidão, Marrocos e Croácia às 7 da manhã, a estreia da Alemanha e Japão às 10 da manhã, 13 horas tem Espanha e Costa Rica, jogo do idioma espanhol, e às 16 horas a Bélgica, que eliminou o Brasil, né, na última Copa, contra o Canadá. E aí fecha a rodada de amanhã. Então agora sim, finalmente, encerramos o nosso call de fechamento desta terça-feira, 22 de novembro, e convidando vocês, né, para o nosso Morning Galo de amanhã, cedinho, e para acompanhar a gente tanto no Telegram, na Central do Investidor, também no Instagram, lá no meu Instagram, no Felipe_ST, também no Central do Investidor no Instagram, e no Spotify. Esse vídeo, se você está me vendo pelo YouTube, ele também fica disponibilizado no nosso podcast lá no Spotify, tá bom? Então, a todos, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.